Bom dia, boa noite e boa tarde. Aqueles que vão ver o vídeo aí, nessas três cumprimentações aí de bom dia, boa noite, boa tarde. Bom, pessoal, o assunto, como sempre aqui, é a divulgação para salvar o próximo, que o próximo ainda continua encantado no mundo de ilusão, no mundo de mentira, no mundo falso, cheio de deuses aí criado pela imaginação, né? Em 1935, a Divina Providência foi tomada, trazendo cultura racional a todos os seres humanos, né? Um habitante do mundo racional desceu para ajudar a elaborar, dizer quem nós somos, porque estamos aqui todos perdidos, sem saber quem nós somos, a humanidade toda, em geral. Os que ainda não estão na cultura racional, não estão lendo, porque cultura racional não é um ajuntamento, não é uma sociedade, né? Não é seita, não é religião, não tem ajuntamento, né? Aí quando a gente fala não tem ajuntamento, mas esse pessoal que fica aí tocando na banda, desfilando, é propaganda da cultura racional. Aqui é por livre vontade, não é? O pessoal vai porque quem gosta de desfile, é um desfile não para se exibir nem para se mostrar, mas sim para fazer a divulgação do livro Universo de Desencanto, o livro do raciocínio, onde quando todos estiverem raciocinando, haverá paz e concórdia, união entre todos. A vida será outra, uma vida de aparelho racional, não mais de animal racional. Então, esse ser, esse habitante que veio do mundo racional, está descrito ele desceu para elaborar esses livros, sendo que, se ele é um habitante do mundo racional, muitos ainda discutem sobre esse assunto, que acha que o Manuel Jacinto Coelho, ele escreveu esse livro, ele é um ser humano comum, igual a todos nós. É aí onde está o erro da pessoa, porque ela não pegou no livro, não leu e não sabe o que está falando. O inconsciente não sabe o que faz, porque o inconsciente ele vive de aparência. O inconsciente ele quer ser aquilo que não pode ser. Então, o inconsciente não pode dizer nada de certo porque vive numa vida errada. O inconsciente não sabe nada, não sabe nem quem ele é, porque ele nasceu em cima dessa terra. Então, com que direito ele vai falar que o Manuel Jacinto Coelho é um ser comum? Estamos explicando aqui, eu vou falar uma parte que muitos não falam, mas está escrito nos livros. Na medida que vai lendo os livros, a gente vai se orientando e se reconhecemos nós mesmos e voltando ao nosso estado original de limpo, puro e perfeito e eterno. Pois bem, esse habitante que desceu teve coragem de descer e vestir a roupa de bicho e viver entre nós como um disfarce, uma roupa de bicho, como ele. Eu tive coragem de descer e vestir a roupa de bicho. Essa roupa de bicho recebeu o nome Manuel Jacinto Coelho. Filho, aí estão já com muitos não conseguem entender, principalmente aqueles que não leram ainda, não chegaram na cultura racional, mas querem falar coisas de mal. Na cultura racional não existe mal porque é uma linha só. No mundo racional não existe mal porque é uma linha só. É um raciocínio só, é um por todos e todos por um.
No mundo racional não existe a arma do mal, só existe a arma do bem. Não há dois polos, há um polo só, todos conectados num, e esse um por todos e todos por um. É assim que procede. Esse ser, como desceu, ele teve coragem de descer, vestir a roupa de bicho, ele desceu fazendo tudo ao contrário. Nós descemos porque abusamos do livre-arbítrio. Então nós perdemos o sentido de quem nós somos, nós perdemos a consciência racional de quem nós somos. Estamos perdidos aqui, não sabíamos como era a nossa origem, muitos achavam que era aqui, e através de todo esse tempo, passamos já 21 eternidade, a humanidade criou variedades de deuses com a imaginação e pensamento. Nos estudos de cultura racional vai explicar o que é pensamento, para que serve o pensamento. E no segundo milênio, e abaixo do só uns dos nossos irmãos que ficaram ali, em categoria diferente da nossa, porque são superiores a nós, porque eles não nasceram do bicho, do bicóbrio. A causa da nossa existência que é o micóbrio, por isso que é chamado bicho, roupa de bicho, porque todos veio do micóbrio, espermatozoide, que é um bicho. E esses seres que estão, astral inferior que está abaixo do Sol, a causa deles é o fluido elétrico e magnético. Então eles perderam também todas as suas virtudes, mantiveram o corpo, certo? E esse corpo ficou como uma bateria descarregada. Então foi preenchido com o fluido elétrico-magnético. Por isso eles são invisíveis. Por isso eles são chamados de espíritos. E no segundo milênio, eles, mais outros irmãos que ficaram mais acima do Sol, que é chamado astral superior, esses nossos irmãos perderam uma virtude para um foco de luz também. Então eles são astral superiores, estão em outra energia, eles não estão aqui dentro do campo eletromagnético. O campo eletromagnético foi criado através das nossas virtudes, dos nossos corpos que nós perdemos. E criou-se, com a energia da planície, criou-se a natureza. Era uma energia só, ela se separou, vou dizer assim, em duas, o magnético e o elétrico. Então, abaixo do Sol é uma cúpula, como a turma chama de domo, e esse domo é imenso. Todos esses planetas visíveis que estão dentro desse domo estão contaminados, estão presos também no eletromagnético. O comando é da natureza eletromagnética. Muitos confundem a natureza quando entra num bosque, numa mata, numa selva, num lugar de paisagem bonita, onde estão os rios, a água, e fala, que natureza linda. Aquilo ali é um reino vegetal, que foi dividido em 7 partes: Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais e Vegetais. São 7 reinos, os reinos vegetais. A natureza, ela está em todos os lugares, em todos esses reinos. Abaixo do Sol ela comanda tudo. E nós dependemos dela para sobreviver, de todas essas 7 partes. A natureza está em nós, nós estamos nela. Independente de onde você esteja. Não é quando você entrou numa selva, numa floresta, numa mata, você diz natureza. Não. Todos os seres vivos aqui dentro do campo eletromagnético são controlados pela mãe, a grande mãe. A turma ainda tem alguns que dizem assim, você
acredita na mãe natureza, você depende da mãe natureza. Mas eles estão falando isso, nunca leram o livro, não sabem nem o que é a natureza. Pode ficar sabendo através desse vídeo aqui, né? E quando pegar no livro, vai ter que pegar, porque se não pegar, a coisa vai piorar. Porque nós não estamos no nosso lugar, no nosso habitat natural. Este mundo não é nosso. Esse mundo foi um acidente e foi feito uma coisa provisória aqui. Então, mais é para o irracional do que para o animal racional, porque o animal racional ele tem o vínculo com a origem, não perdeu o vínculo com a origem. Descemos, perdemos tudo, mas ainda temos o vínculo com a origem, que é a máquina do raciocínio, que foi feita com 3 estágios. Primeiro estágio, o magnético, onde começou a formação dos monstros, monstrinhos, monstrões, monstrondantes. São 5 fases de monstro, numa energia ruim, magnetismo. E todos nós, a partir de quando entrou o segundo milênio, fomos evoluindo, e todos os seres humanos herdaram a ferocidade. Por isso que existe aqui a dualidade. Porque o certo, o errado, o bonito, o feio, a guerra, a paz, tudo é dualístico aqui. Mas tudo pertence ao campo eletromagnético. É onde eu, tu, vós, nós estamos presos aqui e precisamos sair daqui. Não vai vir ninguém de fora, porque estamos num buraco, e esse buraco, por exemplo, ele está dentro da planície, porque não desceu toda a planície, desceu uma parte da planície. Então ficou um buraco na planície. A parte que desceu é essa que está aqui toda transformada, desregulada. Por isso que se diz, na natureza nada se transforma. Na natureza nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Então, muitos não sabem disso. Muitos estão na crença que esses seres que é o mundo espiritual que está abaixo do sol, que é o astral inferior, eles ajudaram no segundo milênio, junto com os irmãos, nossos irmãos também o astral superior, preparando toda a humanidade para a chegada do terceiro milênio, que ia ser modificada, a natureza muda de fase, e a partir do terceiro milênio, com o pensamento, ninguém acerta mais nada. Com o pensamento só vai dar desilusão, só vai dar problema. Por quê? Porque a mãe não alimenta mais. No segundo milênio, nós éramos ferramenta da mãe natureza, porque ela que nos gerou através da energia dela. Então nós somos comandados por essas duas energias, elétrica e magnética. O pensamento não são nossos, é da dona que nos fez, que o lado esquerdo é magnético, o lado direito é elétrico. Então, tudo que é feito, construído nesse mundo que nós conhecemos, no mundo todo, hoje muitos conhecem através da internet, conseguem ver outros países, tem muita gente que nem saiu do lugar onde está de presente momento, mas através da internet consegue ver os outros países, as notícias e tal, né? A tecnologia avançaram muito, aí temos a IA, o artifício. Então são muitas coisas para falar e o vídeo fica extenso. Então eu quero fazer um vídeo bem curto explicando tudo isso aí. Então o pessoal que fica nas religiões já foi o tempo, até 1935. De 35 para cá, o racional superior vem e fala, fecha tudo, acaba, não atenda mais ninguém, vamos entrar na era do fogo. Salve-se quem puder.
se puder, aquele que puder vai estar comigo com os livros na mão. Vai voltar para casa. E ele não discrimina ninguém, a porta do mundo racional está aberta para toda a humanidade, porque todos são filhos de Deus, todos têm raciocínio. Deus não criou bicho, Deus não criou deformação. Mas quem são os culpados dessa deformação são toda a humanidade que está aqui, querendo ser melhor do que o outro, ultrapassando o outro, passando a perna num, passando a perna no outro, querendo ter a sua melhor religião. Na minha religião é assim, assim, assado, na minha assim, não, na minha é assim, a minha é melhor. E cada um fica nessa materialização, que isso, matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si próprio se destrói. Assim como esse corpo, que é um corpo provisório, elaborado pela natureza, na sua energia desregulada. Por isso, tem dia que estamos bem, tem dia que estamos mal, tem dia que estamos alegres, tem dia que estamos tristes, tem dia que estamos chorando, tem dia que estamos rindo, porque não tem controle. E a partir de 1935, a natureza ela mudou de fase. O que acontece aí, o ponto-chave? Ela não vai ali, ela já não está, né? Não é que não vai, ela não está mais, desde 1935, ela não está mais alimentando o pensamento, quer dizer, as suas ferramentas com energia eletromagnética. Porque quem assume o controle em 1935 para o terceiro polo na cabeça, que é a máquina do raciocínio, é energia racional. Então, a natureza é racional. Racional de 35 para cá está no comando para a desmaterialização do raciocínio. Estamos numa fase de aparelho racional. Saímos do animal racional para vivermos no nosso natural de aparelho racional. E cada vez mais conquistando, voltando, é subida. Mas aqueles que ainda persistem em ficar pensando, imaginando que não tem mais ninguém, a mãe natureza não está mais alimentando o pensamento, ficou obsoleto. Então muitos estão aí com o pensamento seco e fazendo absurdo. Então o que acontece com a humanidade? Mas muita gente está aí pensando, imaginando. Como é que esse negócio está pensando, imaginando, mas descontrolado. Por isso que está essa desunião. Principalmente você pode ir em qualquer área, na área da política, na área das escolas, na área em tudo que é área que você for, tem atrito, porque a mãe abandonou aí esse segundo estágio, que é o elétrico. Magnético e elétrico já chegou, cumpriu a sua missão, então acabou, só vai ter um polo só sendo alimentado, que é a máquina do raciocínio. Então, com o tempo, as pessoas pensando em maneiras vão definhando, vão ficando desequilibradas, esquecimento total das coisas, vão caducando. E quanto mais ficam acreditando através da fé, ou de crer e de esperança, a pessoa não vai a lugar nenhum, vai sair daqui, ela vai descer de categoria automaticamente, porque ela escolhe isso. Então, as pessoas têm que ter essa ciência. Não vou pegar se não pegar no livro, está tudo certo. Não precisa discutir, porque muitos vão escolher o caminho longo, o caminho estreito, o caminho de dor e sofrimento, pior do que está aqui. Aqui já está ficando pior porque a fase muda. E toda mudança de fase há um rebuliço. Todas as fases teve rebuliço. E nessa aqui não vai ser diferente. Mas não que esteja no controle. Muitos estão aceitando, estão vindo pegar o livro Universo Desencanto. O site para a compra dos livros, que ninguém aqui ganha em nada aqui. Tudo aqui é voluntariamente.
todos os estudantes de cultura racional fazem a sua divulgação voluntariamente. Tem a obrigação de ajudar o seu irmão a sair do engodo, da mentira, da falsidade, da vida de aparência, né? Vivendo, querendo ser aquilo que não pode ser, materialista, de olho na matéria, querendo futuramente. Na matéria não tem futuro, porque está vendo que tudo está degenerando. A degeneração, o caminho dela é descida. Então o site está aí, www.culturaracional.com.br. Vai, joga na página lá, e lá tá várias orientações, e tá lá no cantinho lá, compra dos livros, clica lá, vai abrir, vai tá as lojas oficiais autorizadas para venda dos livros, ok? Então são livros oficiais. Então pegue na loja oficial, ok? Os livros originais. É uma grande diferença, porque está tendo muita confusão aí. Outro ponto, agora voltando lá, o ser, o habitante do mundo racional que vem para elaborar esses livros, para dizer quem somos nós, porque aqueles que estão na fé, na crença, eles acreditam num Deus, mas não conhecem Deus, não sabem quem é Deus. Eles têm fé em Deus, têm fé, mas não sabem quem é Deus. Agora a cultura racional, por isso que a cultura racional não trabalha com fé, nem com crença, nem com crer. Basta você se reconhecer quem és tu, que a ilusão é tanto que é incapaz de definir o teu eu. Então, a cultura racional, você começou a desenvolver, o raciocínio começou a se desenvolver, você sabe o caminho. Você consegue vidência racional. A vidência racional é importantíssimo, porque é para uma sabatina. A sabatina é conversar com os habitantes do primeiro mundo. Informações para equilíbrio no dia a dia nessa terra, tem conexão. Enquanto o estudante está estudando todos os dias, lendo e relendo, ele está sendo orientado e protegido pelo seu mundo de origem. Não precisa ter fé, porque Deus, ele se apresentou em nós. Eu sou Deus, e para vocês voltar a mim, vocês têm que ler esse livro, porque todos nós perdemos a consciência de quem nós somos, de onde nós estamos, porque estamos aqui no fundo do abismo, no buraco. Uma parte da planície, não desceu a planície toda, foi só uma parte. Esse pedaço que está deformado é uma parte. Então quer dizer, o buraco está na planície racional. Estamos dentro do buraco da planície racional. Então é diferente da que a mídia mostra aí, que é outra conversa, não vou puxar muito por esse lado aí, que a questão aqui, a divulgação do livro, é aí a pessoa ter que vir se reconhecer. Ninguém vem à força. Você mesmo vai vendo as coisas acontecer. Não existe nada. Eu ia entrar num assunto aqui, mas não vou entrar. Então, esse ser que desceu, ele não nasceu pensando e imaginando. Uma coisa que as pessoas que não conhecem cultura racional, por isso que fala as coisas só julgando pela capa do livro. Ele veio invertido ao contrário, atravessando a triambosfera ao contrário para chegar até nós. Ele recebeu o disfarce da mãe natureza, nasceu normal, teve o parto normal, mas ele só tinha um polo na cabeça, que ele veio ligado na origem, ele veio raciocinando. Ele mesmo fala nos livros, se eu tivesse pensando, imaginando como vocês, estaria perdido também, estaria preso. Mas ele não veio, ele atravessou a triambosfera ao contrário para poder nascer aqui. Ele reuniu os três poderes, dizer quem ele é, por que ele veio aqui, salvar todos, tirar todos do buraco, para que todos volte. Cultura racional, como diz, só existe a arma do bem.
Aqueles que pegam o livro, não vai muito falar, eu vou pegar esse livro, vai fazer mal para mim. Cultura racional não existe mal, só existe a arma do bem. Deus, ele quer que todos voltem, ele não quer que ninguém desça, porque ele sabe que o sofrimento vai ser terrível num corpo inferior a esse, quer dizer, um corpo de bicho, mais bicho mesmo do irracional. São tantas coisas. Se eu fosse o senhor e a senhora que ainda está preso nas crenças, nas religiões, que não vai te levar a lugar nenhum, falo com toda certeza, né? Porque esse Deus aí da imaginação nunca existiu no pensamento. O Deus da crença, da fé. Cultura racional, como veio, já não é contra nada, não é contra ninguém, né? Ela é a favor de tudo, de todos, porque tudo que existe aqui é uma deformação racional. E o dono é racional. Então eles estão consertando aí essa deformação. Mas muitos ainda por persistência, porque querem descer. Eu encontrei não, vi uns comentários num dos meus vídeos, um rapaz disse que já tinha lido o livro, que já tinha desligado, uma coisa assim, e que não quis descer não quis subir não, resolveu descer, que preferiu descer. Esse aí nunca foi ligado, é um mentiroso, porque está escrito no livro aqui, né? Quem estiver ligado não pode falar. E a pessoa que está ligada, que está tendo evidência racional, o mundo racional só tem a arma do bem. Que mal ele viu lá que ele resolveu descer. Então, quer dizer, pode ser que está lendo um livro que não seja o livro original. Por isso que dá essa confusão. Por isso que eu falei, dá essa confusão aí, porque o livro original tem o emissário acompanhando, né? Tudo que nós faz aqui, tudo que nós fazemos, o dia que ficamos sem ler o livro, tudo é anotado, tudo é visto, porque o emissário está nos acompanhando. O emissário é um habitante do mundo racional. Até a pessoa começar a ver, quando ela consegue evidência racional, ver o mundo racional, tá ligado, mas ela não fala para ninguém. E tem um monte já ligado aí. Eles não falam, porque eles não querem descer. Isso tá nas trépicas. Se eu não me engano, no oitavo, no nono, tá falando isso aí. E no 270 e pouco, uma coisa assim, 74, tá dizendo também muitas coisas ali sobre esses livros que não tenham pirata, os livros pirata, vamos dizer assim, né? Eu não queria chegar nesse assunto, mas assim, mas a explicação que eu sempre falo, tá aí, eu deixo o site aí em cima em vermelho, www.culturacional.com.br. As pessoas pegaram livros oficiais, originais, para não cair em cilada. Vai querer comprar um livro de baixo custo, acaba se prejudicando também. É terrível. Depois muitos não conseguem mais dar continuidade. Existe, como esse rapaz que falou algumas coisas lá, que resolveu descer porque viu isso, não sei o quê. Enfim, isso tem que tomar muito cuidado, porque o direito de todos voltarem. A porta do mundo racional é aberta para todos. Não tem separação disso, esse vai, esse não vai. Não existe isso. Porque isso, cultura racional está buscando todos aqueles que desceram. Os que desceram foram racionais. Não desceu bicho. Bicho é da segunda vida. Por isso que somos animais racional. Então a parte animal é a parte que gerou do bicho, do micróbio. É a parte animal que é o corpo. O raciocínio é um corpo de energia. Ele está preso
em forma de máquina do raciocínio. Então tem que desenvolver através da leitura, porque a leitura contém a energia da origem dele. Cada vez que vai lendo, a leitura, o raciocínio vai sendo desmaterializado, vai voltando ao seu estado original. Então é isso, Cultura Racional, Universo Desencanto. Pega o seu livro, que está chegando a hora de você se reconhecer e sair dessa falsa vida, dessa vida de mentira. Um abraço e até mais.